Dando sequência no conteúdo da Segunda Guerra Mundial, isso aqui é a segunda parte, né, o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Então, quando Adolf Hitler invade a Polônia, em 1º de setembro de 1939, tem-se o início da Segunda Guerra Mundial, e essa Segunda Guerra Mundial, ela foi marcante porque ela teve em torno de 60 milhões de civis e militares, né, mortos nesse grande conflito. Então, quando Adolf Hitler invade a Polônia, né, e é óbvio que ele cede uma parte da Polônia para a União Soviética, de acordo com o pacto de não agressão firmado entre as duas. Mesmo assim, mesmo invadindo a Polônia, a Inglaterra e a França ainda vai dar uma oportunidade para a Alemanha tirar suas tropas da Polônia para que não houvesse uma guerra. Só que Adolf Hitler não vai acatar essas decisões, esse pedido da Inglaterra e da França, e é onde, em 3 de setembro, né, 2 dias depois do início, né, da invasão, Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha nazista. Só que o início da guerra, né, os primeiros anos dessa guerra, vai ser muito favorável para o eixo. Né? Por quê? Porque a Alemanha, né, juntamente, obviamente, com a Itália, com o Japão, né, mas mais em específico a Alemanha, tinha uma tática de guerra que chamava Guerra Relâmpago. O que seria essa Guerra Relâmpago? É invadir um país ou um território e dominar esse território entre 1 a 3 semanas. Né? Então é onde essa Guerra Relâmpago, o exército nazista, ele invadia por terra, por mar, através de avião. Então, sim, era de vários lugares possíveis o exército nazista invadir essa região, jogando bomba, tirando, né, e conseguia dominar essa região. E essa guerra relâmpago vai ficar notório a força da Alemanha, porque a Alemanha vai dominar e anexar várias regiões, né? Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e, obviamente, o que a Alemanha nazista mais almejava nesse início de guerra era dominar Paris, a capital da França, e vingar um pouco aquilo que foi imposto à Alemanha dentro do Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. E assim foi feito. Né? A Alemanha nazista consegue dominar a parte norte da França, capital Paris, inclusive, e mostra ao mundo a sua força. É onde poucos países da Europa ainda continuavam sem o domínio da Alemanha nazista, né, sem o domínio do eixo. E a Inglaterra era uma. Então é onde a pressão sobre a Inglaterra começa a aumentar. E a Inglaterra começa a tentar resistir mais, porque se a Inglaterra fosse invadido, talvez a guerra terminaria ali, porque a França já estava sob o domínio do eixo, né, da Alemanha nazista. E em contrapartida, aqui no Pacífico, a gente vai notar que os Estados Unidos ele continuava neutro, né, fazendo aquela mesma política da Primeira Guerra Mundial, né, não querendo entrar na guerra, né, ajudando de forma indireta a Inglaterra e a França. Só que acaba que o Japão, obviamente querendo domínios no Pacífico e tendo os Estados Unidos como um grande inimigo, o Japão vai planejar um ataque surpresa à base naval de Pearl Harbor, né, que ficava no arquipélago do Havaí, né, que era uma base militar muito forte que os Estados Unidos tinham naquela época. Só que o código, né, que os japoneses vão usar era um código muito difícil de ser decifrado, né? Então a inteligência japonesa era muito forte. Além de não conseguir decifrar os códigos japoneses, os japoneses conseguiam decifrar os códigos dos Estados Unidos. Então foi isso que, obviamente, facilitou esse ataque surpresa desempenhado pelo Japão na base naval de Pearl Harbor. Esse ataque aconteceu em 7 de dezembro de 1941. Obviamente a base naval de Pearl Harbor foi toda destruída e é onde os Estados Unidos da América entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados contra o eixo. Né? E muitos se pensavam que os Estados Unidos, ao sofrer esse ataque, ele estaria enfraquecido, mas obviamente os Estados Unidos não
sentiu, obviamente, sentiu o baque, mas mesmo assim os Estados Unidos ainda tinha da onde tirar forças e vai ter um papel decisivo na Segunda Guerra Mundial. E, voltando para um contexto europeu, o Adolf Hitler, né, notando que a França já estava rendida, né, já tinha invadido a capital Paris, a Inglaterra estava de um lado da Europa tentando segurar as ofensivas do eixo, praticamente na concepção nazista, mais cedo ou mais tarde seria invadida. Os Estados Unidos sofreram um grande golpe no Pacífico, né, pelos japoneses. Então Adolf Hitler pensou, né, dentro da concepção nazista do espaço vital, de cada vez mais querer anexar a região, o Adolf Hitler resolve, no final de 1942, quebrar o pacto de não agressão com a União Soviética. É onde o exército nazista, né, obviamente a pedido de Adolf Hitler, vai marchar para a União Soviética com o intuito de colocar o Joseph Stalin, né, os comunistas de joelho, dominar Moscou e acabar com a cidade de Moscou. Então era uma maneira do Adolf Hitler, enfim, mostrar num contexto europeu e talvez mundial a força nazista da Alemanha. Só que acaba que o Joseph Stalin, né, o exército soviético, ele não estava preparado para uma grande guerra, né? Mas da mesma forma que não estava preparado, o exército soviético tinha uma muita quantidade de soldados. Então, o que faltava em arma era, obviamente, reintegrado com o número de soldados. E outra coisa também que Joseph Stalin vai usar ao seu favor vai ser a tática de terra arrasada, né? Usada por Czar lá na era napoleônica, que acabou vencendo o exército de Napoleão Bonaparte. O que seria essa tática de terra arrasada? Primeiramente, né, essa tática aproveitava o frio russo, que era um frio muito forte, e todas as cidades que estavam no caminho dos nazistas, foram esvaziadas e colocaram-se fogo nas casas e tudo aquilo que pudesse ser aproveitado pelo exército nazista. É onde aquela ideia de guerra relâmpago, aquela tática nazista de chegar e invadir e de uma forma mais rápida dominar o país, o território, acabou não funcionando. Então, dia após dia, o exército nazista ia ficando mais lento. E Joseph Stalin sabia que o exército nazista iria chegar na cidade de Stalingrado, cidade sua cidade natal. E ali ficou marcado para que houvesse a batalha, né, entre os soviéticos que cercaram a cidade para, obviamente, pegar de surpresa o exército nazista contra o exército nazista. Então é onde essa batalha de Stalingrado vai ser a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, que vai de novembro de 1942 até o início de fevereiro de 1943, e acaba que em fevereiro de 1943, a União Soviética surpreende o mundo e consegue derrotar o exército nazista. É onde o exército nazista começa a marchar de volta para a Alemanha. E isso, obviamente, também vai alavancar uma ofensiva dos aliados.